os métodos contraceptivos naturais funcionam? Ou mesmo os métodos contraceptivos não hormonais, aqueles que não são, né, os anticoncepcionais que vocês tomam, funcionam? Será? Então sejam muito bem-vindos à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino a viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. Eu tenho uma aluna que me procurou porque estava usando anticoncepcional há 14 anos. A Érica Ruiz. Ela se sentia deprimida, tomava remédio para ansiedade, não sentia mais libido, não tinha mais desejo pelo marido dela. Ela disse que tinha ressecamento vaginal, que a relação, que o ato era sempre doloroso e que ela não gostava, fazia ali meio que tinha que estar ali e tal, mas não estava indo bem o relacionamento por causa disso. Sentia dores nas relações, tinha dores nas pernas, enxaqueca fortíssima. Ela tinha todos esses problemas, esses efeitos colaterais que eu sempre falo aqui. Quer dizer, tem mulheres que têm um ou outro, ela tinha todos. E ela um belo dia decidiu parar de usar o anticoncepcional e disse assim, seja o que Deus quiser. Só que aí, por sorte, como ela disse, Deus, o Deus dela, me colocou no caminho dela e ela veio e viu meus vídeos. Ela viu meus vídeos e começou então a correlacionar. Ela não tinha certeza que aqueles efeitos eram do anticoncepcional. Ela falou assim, tenho isso, tenho aquilo, tarará, mas não ligava os problemas ao anticoncepcional. E aí o que ela fez? Vendo os meus vídeos, aí fez todo sentido para ela. Ela fez, não, realmente é o anticoncepcional, não vou voltar para o anticoncepcional. Tô até com problemas no meu casamento por causa disso. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu tenho que ir atrás de uma forma de ficar sem anticoncepcional e de me prevenir de uma gravidez. Resultado, ela veio. Quem não viu a minha conversa com ela, vale a pena assistir. Sexta-feira eu fiz uma live com ela, ela conta toda a história dela e como é que ela tá hoje, 8 meses depois, sem anticoncepcional, segura e sem engravidar. Porque, minha gente, é isso que faz uma mulher deixar o anticoncepcional e buscar um outro método. Um método sem hormônio, porque o mal do anticoncepcional, né, dos contraceptivos, seja pílula, mini pílula, injeção mensal, injeção trimestral, implante, tudo isso, o problema desses contraceptivos é o hormônio sintético que está dentro dele. E hoje eu vou mostrar para vocês 3 métodos não hormonais, 3 métodos que são utilizados aí e o que eu sei que muitas de vocês ficam se perguntando, será que funciona mesmo esses métodos, né? Então hoje, nessa live, eu quero tratar de 3 métodos não hormonais, certo? Inclusive métodos naturais também, vou comentar sobre alguns métodos naturais. Será que funciona mesmo? Ou como é que funciona esses métodos? Você está aí procurando um método seguro para substituir o anticoncepcional? Então muito cuidado para não cair numa armadilha, certo? Algumas mulheres querem fugir dos efeitos colaterais do anticoncepcional e vão atrás de colocar... O que muitas vão atrás? Porque não tem hormônio? O DIU de cobre. Mas será que ele é uma boa alternativa mesmo para substituir o anticoncepcional? Primeira coisa, qual é a vantagem? Ele não tem hormônios dentro dele, realmente, e portanto ele não provoca os efeitos colaterais que o anticoncepcional provoca. Bacana, isso é uma vantagem. Mas vocês sabiam que algumas mulheres não se dão bem com o DIU e que inclusive o DIU faz tão mal para elas quanto o próprio anticoncepcional fazia? Vejam comigo aqui as desvantagens do DIU. Como é que o DIU funciona? O DIU, um dispositivo em forma de T, hoje em dia tem DIU de prata, né? Tem DIU de cobre, DIU de prata, já tem literatura, estudo mostrando aí DIU de zinco. Enfim, mas vamos pensar no DIU sendo um dispositivo, vamos pensar em DIU não hormonal, ou hormonal mesmo também, que faz mal. Imagina o DIU, né? Um dispositivo em formato de T colocado dentro do seu útero. Dentro do seu útero, você implantou um corpo estranho. O que acontece com o nosso corpo quando um corpo estranho entra em contato com a gente? Se a gente fura com espinho, a gente tá na praia, pisa no ouriço, a gente tá lavando louça e com bombril e a palhinha de aço entra no nosso dedo. Vou imaginando essas situações onde um corpo estranho entra no nosso corpo. O que acontece se a gente não remover aquele corpo estranho? Inicia-se um processo inflamatório, não é verdade? Fica vermelho, fica inchado, fica com pus. Por quê? Porque o corpo está querendo liberar esse corpo estranho da gente, que é o corpo estranho. E o nosso corpo está preparado para reagir a um corpo estranho.
E a nossa reação ao corpo estranho é um processo inflamatório. Basicamente, eu falei da fisiopatologia aqui, de um jeito bem simples, da inflamação. É a mesma coisa que acontece dentro do útero da mulher que usa DIU. O DIU funciona, então, porque ele cria dentro da cavidade uterina dessa mulher um processo inflamatório, com substâncias inflamatórias, prostaglandinas, por exemplo, células de defesa, né, os leucócitos, que vão atacar aquele corpo estranho. Então, esse ambiente criado dentro do útero, ele é inóspito, ele é um ambiente que o espermatozoide que chega ali, ele morre, porque é um lugar inflamado. Se houver fecundação de um óvulo ali dessa mulher, a camada interna do útero está toda inflamada, ela fica pouco viável para a implantação desse óvulo fecundado. Às vezes até acontece, a gente ouve falar, mas é desse jeito que funciona o DIU, provocando uma inflamação dentro da cavidade uterina. Em termos de mecanismos mais profundos, ninguém sabe ainda explicar como é que esse cobre do DIU faz esse processo, não sabe em detalhes ainda. Mas até onde se estudou sobre o efeito contraceptivo do DIU de cobre é por causa desse processo inflamatório. E aí, se é processo inflamatório, quais são as principais queixas dessas mulheres que usam DIU? Infecções genitais, infecções do próprio trato reprodutor lá dentro do útero, dor, aumento do fluxo menstrual, odor, porque imagina a inflamação. Se der infecção ali dentro, fica mais suscetível à infecção, né? Algumas acabam desenvolvendo vaginose, tem um cheiro, né? Um odor. Isso incomoda a mulher, óbvio. Corrimento, inflamação pélvica, tá sempre com aquela região dolorida, infecção urinária de repetição, candidíase, dispareunia, que é dor durante o ato sexual. E, inclusive, um dos relatos de efeitos colaterais é a própria gravidez, que pode acontecer. Eu quero até mostrar para vocês aqui um estudo que foi publicado na revista The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, um estudo publicado em 2021, mostrando sobre a utilização, os efeitos indesejáveis do DIU em mulheres abaixo de 30 anos que utilizaram esse método por um ano. Ou seja, esse estudo mostrou que as mulheres abaixo de 30 anos são ainda mais suscetíveis a desenvolverem esses efeitos indesejáveis do DIU de cobre. Não quer dizer que a mulher mais velha, acima de 30 anos, não tem não. Ele mostra que tem também. Todas elas relatam esses efeitos colaterais e são hospitalizadas algumas vezes por conta disso, porque quer dizer, aquele processo inflamatório dentro do útero dela, quando ela vai menstruar, aumenta o fluxo menstrual, aumenta a sensação de cólica, a cólica dói ainda mais, claro, está inflamado. Imagine a ponta do dedo, lembra do exemplo que eu dei no comecinho? Você enfiou ali uma farpinha um pedacinho do bombril, né? Entrou no dedo, não removeu, fica inchado, fica dolorido, tem pus. Isso é um exemplo pequenininho. Imagine isso agora grande, dentro da sua cavidade uterina. Dói. Por isso que 30% das mulheres que colocam o DIU, elas removem o DIU antes mesmo de completar um ano. Só que você não precisa se submeter a um dispositivo colocado dentro do seu útero, te causando uma inflamação para prevenir uma gravidez. Porque se você aprender a reconhecer quando você está no seu período fértil e dominar o seu ciclo, você não vai precisar colocar um corpo estranho dentro do seu útero para prevenir gravidez. E se vocês pensarem aqui comigo, colocar um corpo estranho dentro do útero é um método rudimentar. Percebem comigo que isso é uma coisa meio antiquada para o meio em que a gente vive hoje. A gente vive na era da informação, a gente vive na era do conhecimento. Na época da Roma Antiga, Egito, aí sim as mulheres introduziam coisas lá dentro para provocar inflamação, para matar o espermatozoide. Mas hoje não. Estamos em 2023. Eu estou aqui para ajudar vocês a destamparem os olhos de vocês. Conhecimento está aqui para isso, para que vocês saibam que é possível sim vocês deixarem o anticoncepcional e se tornarem mulheres seguras, sem engravidar. Basta conhecer aí o período fértil de vocês. Não precisa ficar colocando
pedaço de coisa dentro de você para provocar inflamação. É que DIU de cobre parece bonito, né? Mas é assim que ele funciona. É de um jeito rudimentar, provocando inflamação dentro do útero da mulher. Ou seja, a gente não precisa se prestar a esse tipo de qualidade de vida para prevenir uma gravidez. Pelo amor de Deus. Simbora que eu vou falar do segundo tópico agora, do segundo método sem hormônios, porque, se você quer parar de usar o anticoncepcional, mas tem medo de ficar só na camisinha, esse vídeo vai te ajudar muito, certo? Parou de usar o anticoncepcional, tá querendo parar de usar o anticoncepcional, mas tá com medo de ficar só na camisinha? Então, se liga aqui. Olha só, meninas, a camisinha funciona. A camisinha, pra gente começar, ela é chamada de um método de barreira, certo? É um método de barreira do tipo mecânica, porque ela cria mesmo uma parede ali, um muro que dificulta o encontro do espermatozoide, que está aqui entrando no canal vaginal, com o óvulo que está sendo liberado aqui, se essa mulher tiver no período fértil dela. Então, ela cria, a camisinha, o preservativo, cria uma barreira à passagem do espermatozoide. Beleza, ele é muito eficaz na prevenção da gravidez. Vantagens da camisinha, vantagens do preservativo. Primeiro que é um método não hormonal, bacana, não tem hormônio nenhum, não vai destruir a vida dessa mulher, não vai acabar com essa mulher, pelo amor de Deus, não vai já antecipar a menopausa dessa mulher. Essa mulher bacana, ela não usa hormônio com a camisinha. Outra vantagem, o preservativo previne também das infecções sexualmente transmissíveis, né? Bacana também, é uma vantagem que eu vejo aí. E uma outra grande vantagem é que, se usada do jeito certinho, ela tem uma eficácia de 98%. É quase a mesma eficácia do próprio anticoncepcional. Ou seja, muitas vantagens aí no preservativo. Desvantagens do preservativo. Que se você usar ela sozinha, ela não vai acabar com o seu medo de engravidar. Você não vai ficar totalmente segura se você simplesmente... vou usar o preservativo. Pronto, resolveu meu problema do medo de engravidar que eu tinha, acabou porque agora eu uso a camisinha. Não, isso não acontece. Você pode sair com a sua própria camisinha na bolsa, ter todo o controle sobre ela, como é que você guarda, como é que você armazena, você olha a data de validade antes de usar, sabe usar direitinho, o lubrificante correto à base de água, sabe guardar do jeito certo. Só que você não faz ideia como é que seu ciclo funciona. Não faz ideia como é que é o seu corpo quando você está no período fértil. O que é que muita mulher faz? Tem mulher que usa a camisinha junto do aplicativo de ciclo, acompanhando o período fértil pelo aplicativo de ciclo dela. Ou faz a tabelinha, né? Que é a mesma coisa, aplicativo de ciclo, para mim é uma tabelinha digital. Para mim não, para todos, pessoal que estuda essa área aí, todo mundo considera isso. Aplicativo de ciclo é uma tabelinha digital, é só uma calculadora. Ou seja, essa mulher está usando a camisinha do jeito errado, porque ela está somando um método que é eficaz com um método ineficaz, que é definir o período fértil dela pela tabelinha, pelo aplicativo de ciclo. Olha o que aconteceu aqui com essa moça que fazia isso. Olha o que a Meire me comentou. Talvez ela esteja até aqui nessa live agora, viu, Meire? Se tiver, peço licença para compartilhar esse seu comentário. Ela fala assim: bom dia, parei de tomar anticoncepcional há 5 anos, faço uso de tabelinha combinado com a camisinha. Melhorei muito minha saúde e a libido depois disso, que parou o anticoncepcional, né? Mas não sinto muita segurança nesse método, pois engravidei ano passado, mas tive um aborto espontâneo. Então, quer dizer, a Meire resolveu as dores que ela tinha, né? Problema na saúde que ela falou que tinha, queda na libido, melhorou muito. Só que ela engravidou. Ela engravidou por quê? Porque ela estava ali usando a camisinha com a tabelinha. Ou seja, a camisinha, ela só é eficaz, só vale a pena se você usar do jeito certo. E não é só do jeito certo na forma técnica de colocar o preservativo. Qual é a minha recomendação para você que parou de usar o anticoncepcional e quer usar o preservativo? Você tem que ir agora mesmo e ir atrás de conhecer o seu ciclo. Saber como é que é o seu período fértil. Vai atrás disso. Vai lá. Pode ir, porque essa é a porta de entrada para a sua nova vida com total segurança. Você pode ter certeza. A mulher que vive hoje segura, sem engravidar, pode ter certeza, ela seguiu esse caminho. Ela hoje domina o ciclo dela, ela sabe exatamente quando ela está fértil, e isso é essencial, porque como ela sabe que ela está fértil, ela sabe que nesse período ela corre risco de engravidar. Logo, ela usa o preservativo obrigatoriamente ali. E é assim que eu vivo, minhas alunas vivem. A gente vive com total segurança para usar o preservativo.
Por quê? Porque a gente sabe quando é que a gente está no período fértil e quando é que a gente não está. Eu, inclusive, quando estou fora do período fértil, não uso preservativo com meu marido e não engravido. Então é o seguinte, quer parar o anticoncepcional? Ser uma mulher segura, mesmo que você dependa do preservativo? Então vai atrás de conhecer o seu ciclo. Vai atrás de saber quando é que você está fértil, quando é que você não está. Não fique dependendo de aplicativo de ciclo nem de tabelinha. Isso não funciona. E vamos embora porque você está aí querendo parar de usar o anticoncepcional, mas não sabe que método vai usar agora? Esse vídeo é para você. Ó, existe o método natural que usa como base a percepção da fertilidade. Vocês sabiam disso? Que é saber quando você está fértil, quando é que você não está. Existem alguns métodos, né, que usam de base esse conhecimento, essa capacidade, que é perceber quando você está fértil. Eu trouxe aqui dois desse tipo. Um deles é o Billings, que muitas mulheres confundem achando que eu ensino Billings. Eu não ensino Billings, tá? Inclusive, algumas comentam, a Igreja Católica ensina Billings, não sei o que. Eu não ensino o método Billings. O método Billings foi criado aí na década de 60, um método muito antigo, por estudiosos australianos. E a base desse método é basicamente ensinar para a mulher a reconhecer a sensação dela, se ela está úmida ou se ela não está úmida, e o muco dela, se é fértil ou não fértil. É isso. A mulher se baseia somente nessa sensação e nesses mucos para saber quando está fértil ou quando não está. Um outro tipo de método não hormonal, né? Um outro tipo de método natural é o método sintotérmico. Esse sintotérmico, como o nome já sugere, sinto vem de sintoma e térmico vem de temperatura. Nesse caso, o método usa como referência para saber, para a mulher saber que está fértil ou não, olhar o muco dela cervical, né, que sai pelo canal vaginal, junto com a temperatura. Por quê? Porque já se sabe, diante de tantos estudos na literatura, já se sabe que depois que a gente ovula, a nossa temperatura corporal aumenta. Então, se essa mulher medir a temperatura dela todo dia, ela vai perceber, num determinado momento, o aumento da temperatura. E isso vai indicar que ela já ovulou, certo? Então, aí eu falei para vocês dois métodos naturais, o Billings e o sintotérmico, né, que foi criado lá na Suíça. É basicamente um complemento ao outro. É interessante? Qual a vantagem? Do Billings, a vantagem que eu vejo é que ele é um método não hormonal. Vantagem do método sintotérmico também é um método não hormonal. Agora, desvantagens desses métodos. Qual a desvantagem do Billings que eu vejo? Primeiro que você só observar a sua sensação de umidade ou a presença ou ausência do muco, eu acho muito pouco para dar segurança para uma mulher que definitivamente quer viver segura. Ela quer aprender a não depender do anticoncepcional, ela quer ficar totalmente segura sem o anticoncepcional. Essa mulher que fica só esperando ver o muco ou a sensação de umidade dela, ela vai se manter insegura. Por quê? Porque às vezes o muco não aparece. Ou às vezes você não vê o muco, às vezes o muco se perde na evacuação. Às vezes uma alteração na sua alimentação, no seu sono, na sua hidratação, muda o perfil do seu muco e você não consegue ver. Aí o que você vai fazer para saber se você está fértil ou não? Você vai ficar segura desse jeito? Ah, tô sem muco. Eita! Aí vai ser aquele ciclo menstrual onde você vai ficar perdida ali, você vai perder a referência. E qual a desvantagem do método sintotérmico? Para mim, além dessa questão do muco, que ele também avalia, que nem sempre vai estar presente, você tem que ter um termômetro em mãos para saber quando você já ovulou. Só que para você medir a temperatura, você tem que ter critério. Tem que ser todo dia pela manhã, no mesmo horário, antes de fazer qualquer coisa, usar o mesmo termômetro todos os dias do mês, para perceber um dia um ligeiro aumento de temperatura, na ordem de 0,5 graus Celsius, 0,2 a 0,5. Eu acho pouco prático, pessoalmente falando, eu acho pouco prático e acho que isso não dá segurança para a mulher. E outra, existem algumas situações em que a nossa temperatura se eleva. Por exemplo, se você dormir mal naquela noite, se você ingerir bebida alcoólica, aumenta a temperatura. No dia seguinte, se você passar por um estresse, isso pode aumentar sua temperatura corporal. E você ter um falso resultado ali, achar que já ovulou e não ovulou ainda. Ou seja, vejo aí algumas desvantagens nesses métodos naturais. Eu não acho que eles garantem segurança para uma mulher.
Imagina, você está usando 2 critérios para saber se está fértil ou se não está, ver o muco. Olha aqui, eu tenho um exemplo eu tenho 2 exemplos, né? Esse aqui, eu recebi no final do ano passado essa mensagem aqui. Eu borrei bastante a imagem dela porque eu não pedi para compartilhar, tá? Então ela fala assim: oi, boa noite, gostaria de conhecer seu método, pois estou usando o método Billings e está muito confuso para mim perceber as sensações. Né? Tá muito confuso para eu perceber as sensações. Você pode me enviar o seu link, por favor? Foi direto assim que ela mandou. Então, o que acontece? Essa mulher já parou de usar o anticoncepcional, com certeza. Ela já está muito consciente de que ela pode viver sem anticoncepcional. Mas qual é o problema? Ela foi atrás de um método natural que não garante confiança e segurança. Não garante porque é confuso. E por que é confuso? Porque tem momentos em que o muco não aparece. As minhas alunas são provas disso. Às vezes elas estão lá, ainda bem que tem outras referências, porque se fosse depender do muco aqui, eu não ia saber onde é que eu estava, se eu estou fértil ou se não está. Então, essa é uma desvantagem do método Billings, né? Ele não garante não garante que essa mulher vai ter segurança total naquele ciclo, não. Um outro exemplo aí é vamos dizer, desse ponto fraco, né? Desses métodos aí, Billings e o sintotérmico. Olha aqui, ó. A Viviane, ela veio aprender o domínio do seu ciclo comigo tá fazendo um ano agora, fez um ano, foi no começo do ano passado, fevereiro do ano passado. Isso aí foi logo que ela entrou aqui no programa. Ela me falou isso aqui, ó, sobre o método Billings. Ah, era o método Billings de um médico que dava, né? É, método Blinks. É, Pronto, porque o foi. meu marido ainda eu peguei e falei assim, eu estava fazendo aniversário, eu falei, ai, me dá esse curso aqui, ó, preciso parar com esse remédio, tá me fazendo muito mal. Daí ele pegou e falou, tá bom, eu vou te dar. E me deu. E eu fiz. Mas só que, tipo assim, não tem uma consequência igual a doutora, entendeu? Tem aquilo que você tem que ver e você se conhecer sozinha. Tipo assim, eu sou muito insegura. Eu tenho que ter alguém, assim, me ajudando, entendeu? E Uhum. daí eu conheci você. Nossa, mas agora eu tô tão tranquila. Pensa, Fernanda, eu tô muito tranquila. Vai Claro, eu tô ficar, me cuidando e é tudo, isso, vai mas ficar eu tô bom. assim mais em paz, sabe? Que Nunca pensei que bom, eu ia minha ficar gente. Que coisa boa. Olha, e a gente tá só começando, né, minha gente? Não é tão bom assim. isso? Legal, né? Então, o que acontece? A percepção somente ali da fertilidade não dá segurança com 2 sintomas do nosso corpo, né? No método Domine Seu Ciclo, por exemplo, esse que eu ensino e que eu vou apresentar para vocês na semana anticoncepcional Nunca Mais, eu ensino mais de 30 sinais do nosso corpo para saber se está fértil ou se não está. E não basta só saber que está fértil, você tem que ter certeza que está fértil, que o período fértil já passou, que você está no período não fértil e que o risco de engravidar já passou. É isso que vai te dar a segurança. Você precisa conhecer o seu ciclo todo. Você tem que saber quando você está fértil e quando não está, que é só isso que vai deixar você uma mulher totalmente segura. Beijão, meninas. Eu vejo vocês amanhã. Beijo.